muito obrigada por vocês estarem aqui nesse sábado maravilhoso, dia 23 de agosto, nessa reunião, nesse meeting que a gente, do nada, pensou em fazer. Eu acho que é muito importante, porque nós que estamos aqui, que passamos por experiências diferentes, cada um tem a sua história, eu acho que é muito legal espalhar isso pro mundo. Tem muita gente sentada lá do outro lado do Brasil, né? Do mundo, do continente, e esperando uma palavra, esperando sei lá, um impulso, alguma coisa. Vem, faz, você é capaz. Muita coisa que eu escuto eu posso chamar de negatividade, idade. Eu tô muito velha para começar, não tá velha para nada. Se você quiser, você consegue, tudo é no seu tempo, mas você tem que ter a determinação, você tem que ter um impulso, tem que dar o primeiro passo. Todos nós aqui demos o primeiro passo, deixamos muitas coisas lá para trás. A vida de imigrante não é uma vida que eu posso dizer assim, é tudo um mar de rosas. Não é. Porém, a gente aprende muito, a gente ganha uma experiência maravilhosa, a gente tem a oportunidade de recomeçar. Imagina isso, você começa do zerinho ali, tudo de novo. Eu fiz isso, vocês estão fazendo isso, tem várias pessoas aqui em diferentes fases da vida, mas eu tenho certeza que no final vai valer muito a pena. Por quê? O Canadá é um país maravilhoso para se viver, é seguro, é muito safe para você cuidar de crianças, por isso que eu achei importante trazer as crianças hoje aqui para a gente mostrar o quanto é importante você conseguir criar o seu filho numa cultura diferente, numa cultura onde você, sabe, não tem a adultização, né, que estão falando tanto disso no Brasil hoje, tão rápido, tão nova, tão cedo, que a parte econômica, social, tem tantas diferenças e que você acaba indo para um lado ruim da vida por você não ter condições. Então acho que o Canadá é um país promissor, é um país lindo que está de braços abertos para imigrantes como vocês, que estão aqui prontos para fazer a diferença na vida de cada um de nós. Então, muito obrigada para quem está chegando. Literalmente sorriam que você está sendo filmado. E aqui, quer sair do sol? Traz o sofá para cá. Tudo vai ser editado, então você gosta do som, né? Que beleza. Amor, you have a seat, baby. Bota no gelo. E é isso, gente. Então, assim, todo mundo já sabe que eu sou enfermeira aqui. Eu trabalho no hospital, agora no St. Paul's. Amo trabalhar lá. É um outro mundo. Eu trabalho com os pacientes mais, digamos, marginalizados. São aqueles pacientes homeless, aqueles pacientes que são viciados em droga. É a realidade no mundo todo e a gente também tem aqui. Só que a diferença no Canadá é que tem um hospital para eles, cara. E é uma realidade que assim a gente não, eu nunca vivi isso em lugar nenhum do mundo. Então tô lá, tô vivendo um mundo diferentaço, tô amarradona, tô amando e trabalho no BC Cancer, que é na quimioterapia já há quase 6 anos. Então essa é a minha realidade, estou muito feliz como enfermeira aqui nesse país. Você tem como crescer muito, você que gosta de estudar, você cresce muito, 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 muito. São várias oportunidades, não tem limite. Você vai assim, onde você nunca imaginou chegar sendo enfermeira, tá? Então assim, agradecer a todos vocês por estarem aqui, de coração, a gratidão. E eu vou dar a palavra para a minha querida Débora. Débora foi minha primeira aluna. A Débora foi a pessoa assim que confiou em mim, que montou o lab junto comigo. A gente comprou um boneco aonde? No Amazon. Que ela estava assim, prestes de fazer a provinha dela. Eu falei, Débora, vamos dar um jeito, amiga, me ajuda, vamos montar esse lab. Ela tinha feito um curso, ela trouxe tudo do curso para mim. Aí a gente montou uma coisa muito legal. E aí eu consegui ajudá-la e ela pegou um cursinho só. E agora ela tá... 2 cursos, mas é o
Clinical. O Nurse Ready todo mundo pega e o Clinicals todo mundo pega, independente. Você vai para o hospital independente. Então ela pegou um. Mas ela quer falar que pegou 2, então tá bem. E assim, com muito orgulho de falar que nós nos conhecemos há um tempo atrás, quando ela chegou lá de São Paulo, sozinha, com 2 malinhas, sem lenço e sem documento, mas ela, antes da pandemia, aí pelo grupo, eu falei, Débora, você tá morando em Surrey? Ah não, amiga, vem pra cá, eu tô com uma casa aqui em Downtown, cheia de quarto, eu não tenho um quarto para você, porque assim, morar aqui em Vancouver numa casa é muito caro, e aí o que eu fiz? Eu dividi quartos, aluguei para o povo, fui alugando para estudante e morava lá, e assim foi. E Débora, ela falou assim, vou sim, porque eu tô aqui no meio, onde o vento faz a curva, e eu quero ir um pouquinho para Downtown. Aí eu montei um quartinho para ela, dividi uma sala, ela ficou de boa lá. E foi assim, alguns anos juntas, até que depois ela foi viver a vida dela, como todo mundo vive. Ela sozinha trabalhou como babysitting, conseguiu o PR dela. Hoje mora num apartamento em Downtown, ela pode contar tudo isso. E está terminando o Clinicals dela. Então assim, uma salva de palmas para nossa querida Débora. Muito orgulho. Agora deixa a palavra para ela. E depois vai ser o nosso querido Átila. A gente quer escutar o Átila também. Ai, gente, foi isso mesmo que a Kelly falou. Não é impossível, mas é luta. É luta. É luta. Essa é a palavra certa. É luta. Você tem que ter foco. Muito foco, muita luta e não pode ir lá, perder a esperança, né? Não pode perder a esperança, porque uma vez, como a Andressa está falando, você passou na prova de inglês, você não tem como voltar para trás. É tá só ladeira abaixo. Ou acima. Ou acima, porque você fala assim, puxa, nas primeiras vezes eu falei assim, caraca, por que eu fui entrar nisso? Aí eu parava assim, não tem como voltar, só tem como seguir. É isso que eu quero fazer, né? Vamos para frente. Uhum. Mas foi bom. Eu falo que a trajetória é muito legal, porque quando você está aqui no Canadá, você aprende certas coisas que, por exemplo, eu como enfermeira pediatra no Brasil não conhecia, ou só tinha visto na faculdade. E aqui você aprende pra caramba, aprende muita coisa. E Você estuda o tempo todo, né? Estuda o tempo todo e vai relembrando das coisas que você estudava na faculdade. Entendeu? Então, pra mim, eu acho que foi super valioso. Na próxima semana vai ser minha última semana no Clinicals. E aí eu já tô pronta para receber minha licença. Vou receber a licença provisória, que vale por 1 ano. E você tem o direito de tentar o NCLEX 2 vezes. Se você não conseguir essas 2 vezes, aí você tem que parar com a sua licença provisória e tentar mais uma vez um NCLEX, entendeu? E eu tô caminhando para essa etapa, para minha etapa final. Semana que vem, glória a Deus por isso. Amém! Que Deus seja louvado. E aqui eu tô para encorajar todos vocês. Você que vai começar, você que tá pensando se vai ficar no Canadá ou se vai voltar pro Brasil. E nós estamos aqui para encorajar todos vocês, como a Kelly me encorajou desde 2019. Que aí quando eu comecei com o processo foi em quando mudou? 2023. 2023, quando mudou isso. Quando mudou, 2023, que eu comecei em 2023, ela estava lá para me encorajar. E me deu muita coragem. Nós estamos aqui para encorajar todos vocês. E segurando a mão de vocês, não deixar que vocês desistam. Não desistam. Não desistam. Não cheguei ainda no ponto da Kelly, mas estou quase lá. Mas já é, né? Já é enfermeira. E assim, o salário é bom, os benefícios é como a Aline fala. Os benefícios é um segundo salário. Eu já pedi para ela parar de falar do serviço dela, no caso. Para, eu não quero saber. E a gente vai saber um pouquinho também do serviço da Aline. Agora eu vou passar a voz para o nosso querido Átila. Falei. Porque eu não sou enfermeiro, não tenho nada comigo com enfermagem, enfermeira que é ela. Eu só casei com ela para cuidar da minha velhice. Adoro. A nossa história com o Canadá começou
nessa palestra, não sei o que, não quero ir sozinho. Eu disse, mas o que foi pra fazer? Não, nós vamos lá comigo, não sei o que, rapidinho uma palestra, então sobre o Canadá. Ok, vamos lá. E aí a gente foi, era uma palestra, não sei, talvez alguns de vocês tenham visto isso no Brasil ainda, no Quebec, na verdade. O Quebec o Quebec faz muito disso, né? faz muita situação. Fazendo essas palestrinhas de, vem morar no Canadá, não sei o que, esportes de inverno, e eu sempre tinha aquele asterisco embaixo, assim, tem que falar. Aí nós, isso foi em 2014. E aí a situação do Estado do Brasil de 2014 em diante só foi ladeira abaixo, transportes de viés, de voos, etc. Né? E aí eu senti minha batata assando, e aí a gente começou a namorar a ideia então de sair fora do Brasil, de ir para o Canadá mais certo, as crianças já tinham nascido, e aí eu passei em 2017, janeiro de 2017, em janeiro de propósito, para ver o quão ruim era, porque ali tinha certo problema com a neve, entendeu? Eu fui para o Quebec e fiquei um mês fazendo. Olá! Camarinha! Você está sendo filmado. Tá sendo filmado. Calma. Pode sentar. Fica aqui com a gente. E aí eu passei um mês no Quebec, fazendo imersão em francês. A gente estava fazendo acho que um ano e pouco. Eu amo o sotaque deles, cara. Porque a ideia era eu ir fazer meu doutorado na Universidade do Quebec e a Aline ir trabalhar como enfermeira. E aí, quando eu estava lá, foi aí que se descobriu que a coisa não era bem assim. Que ela teria que fazer eventualmente 2 ou 3 provas em francês. Então, separa um pouco de francês, mas o suficiente para ir na padaria da esquina ali, pegar um ônibus, esse tipo de coisa. Não sabia nenhuma parte do corpo humano em francês. Né? Aí voltei no Brasil, não vai dar certo. Fora que os quebecois são os quebecois, né? Quem já tá aqui, eu não preciso explicar muito. French. Né? 2017, por aí, eu senti que a minha batata estava assando na universidade. Eles iam me cortar. Eles chegaram para mim e disseram, você tem que demitir. Eu tinha um quadro, eu tinha montado uma equipe maravilhosa de professores, nós éramos 24 professores. E eles disseram, você tem que demitir metade deles. Eu disse, não vou demitir eles, são meus amigos pessoais. Eu convidei eles individualmente, um por um, escolhi a dedo a equipe. Eu disse, não vai acontecer. Mas então eu vou demitir você. Eu disse, quem é que disse que não é isso que eu quero? Aí dei muita sorte que a minha gerente, aí por isso que ela disse, eu vou te demitir enquanto eu aqui para te demitir. Aí eu consegui a rescisão, etc. Que foi que pagou a nossa vinda para cá. Foi que vocês vieram para cá. Foi a vinda. Aí, nesse meio tempo, né, no meio de 2017, a Aline veio pra cá em julho, né, acho que foi. Aí conheceu o Grouse Mountain, aí teve um dia que eu liguei pra ela via WhatsApp, ela andando no meio da rua, com o celular. Aqui, não sei o que. Estava acho que na Gravel, né? A gente estava no centro ali, downtown, na Gravel, aqui, não sei o que. Você tá louca? Você tá ligando com o celular na rua? Com o celular na rua, filmando. Eu disse, guarda o celular, tá louca? Não, mas aqui é tranquilo e tal. Ok, tá bom. Aí aconteceu que daí eu tirei minhas férias, que eu nunca tinha tirado no Brasil praticamente férias, 6 meses de férias, no início de 2018, e no mês de 2018, dia 31 de julho de 2018, ao meio-dia e 40, a gente realizou uma viagem. E aí a gente inverteu, né? Eu vim trabalhando como era da área de TI, e ela veio estudando, e a gente descobriu o cardio, né? Não é, você sabe, não é possível assim. Não é. Enfermeiro, e aí ela veio estudando, e depois de um ano eu trabalhando na área de TI, a gente aplicou pro PR via o Canadian Experience Class, né? Que ele tem um ano de 2 meses de trabalho. E aí, quando a gente tinha que fazer, na semana que a gente ia fazer a biometria, o PR, que era lá as coletadas digitais, etc., parou tudo, fechou tudo, de pandemia. Foi março de 2019, né? A minha sogra estava aqui ainda, aí eu, meu Deus do céu, vou ter que ficar com a sogra aqui, era só o que me faltava agora, ficar com a velha encalhada em casa. Disse, ai meu Deus, não, aí no fim conseguiram. Pegaram o último voo, conseguiram, pegaram o último voo, graças a Deus. E depois daquele não teve mais outro voo para o Brasil por
vários meses, sei lá quantos meses. E aí, no dia 11 de novembro, aí teve todo um atraso na coleta das biometrias. O nosso visto era para ir até exatamente julho do ano, mas como a gente já tinha aplicado para o PR, o cálculo feito era justamente que receberia o PR alguns meses antes de expirar os vistos, né? Só que aí deu todo o atraso por causa da pandemia, etc. A gente teve que renovar, tive que estender, pedir bridge, como é que chama? Bridge, Aí a Aline pegou o PGWP dela, que não ia pedir. A gente tinha decidido não queimar o PGWP, mas aí, paciência, tivemos que pedir. E aí quando saiu as extensão dos vistos, saiu o nosso PR junto. Numa semana saiu a extensão dos vistos, no dia 11 de novembro de 2019, porque eu sei que no dia 12 de novembro é o Remembrance Day. Então, um dia antes do Remembrance Day é o nosso aniversário de PR. E aí, depois, em 2021, acho que foi, né? Saiu a nossa cidadania. Então, essas etapas são maravilhosas e a gente leva pra vida. A Aline que sempre disse que quando a gente veio pra cá, que a gente descobre que a nossa vida tem que caber em 2 malas. Agora não é mais nem 2, né? Porque agora acho que as companhias aéreas não dão mais mala nenhuma, né? Mas quando a gente vinha, ainda eram 2 malas. Então a gente teve que, literalmente, aí, claro, depois que a gente pegou o PR, a gente vendeu a casa no Brasil. Aí já sabia que queria ficar aqui mesmo. Exatamente. É. Na verdade, quando a gente já veio sabendo que não teria muita volta, né? E a gente veio por causa daqueles 2 lá. Dos 2 Isso é importante. Ali. A mais velha agora está com 13, se formou agora em julho na escola primária, na 7ª série. Ela chegou aqui com 6 e entrou direto no grade 1. E eles estudam em colégio público aqui? Colégio público. Colégio público, maravilha. E eles falam tão bem no inglês, são tranquilos? Sim. O mais novo está com 10 agora, eles já estão há 7 anos no Canadá. Gente, eu amo esse sotaque do sul. Ai, tão chique. O meu é tão favelado do Rio. Sabe, tão German, tão alemão. Falando bar, falando Ai, tchê. meu Deus, que lindo. Ó, tá aí, ó, viu? Ai, Viu? adoro. É. Então, assim, foi uma melhor decisão na vida de vocês? Então, pelo justamente, jeito. a gente veio por causa deles. Porque eu venho de uma família de professores. Minha mãe era professora, eu sou professor. E cara, a gente estava vendo que no Brasil a situação estava muito difícil, muito complicada. Principalmente olhando no longo e longuíssimo prazo, não tinha mais o que a gente fazer lá, sabe? Aí, quer saber? Vamos embora mesmo. E aí, bem isso, a gente literalmente queimou as pontes todas. A gente alugou a casa quando a gente saiu e quando ganhou o PR, que aí era garantido que a gente não precisaria voltar, a gente vendeu a casa e queimamos todas as pontes. Então, eu vou falar uma coisa, assim, os 2 primeiros anos é difícil para imigrantes, tá? A gente sente muita dificuldade. Sim. Quem recém chegou, assim, tudo vai lembrar você, minha experiência, isso é minha experiência, tá? Pode ser que tem pessoas que têm uma experiência diferente um pouquinho, mas nos 2, 3 primeiros anos, assim, quando você tá pegando o ônibus, por exemplo, antes de você comprar a gente viveu 3 anos aqui só de transporte público, sem carro. E toda vez que eu pegava o ônibus ou o trem, escutava às vezes, obviamente gente falando português, mas às vezes até aquele espanhol, assim, mexicano falando, dá aquela... Pelo menos para nós, que a gente vem do sul ali perto de Argentina, Uruguai, a gente fala muito portunhol e tal. Então sempre que a gente escutava alguém falando uma língua latina, assim, dá aquele calorzinho no coração, assim, sabe, aquela saudade. E a gente ficou 5 anos sem ir pro Brasil. Aí, quando a gente foi pro Brasil a primeira vez, porque aí a ideia era ganhar o PR, e aí então Todo voltar mundo tem isso, gente, eu sonhava quando não tinha o PR. Eu tinha pesadelo. Exatamente, só que aí deu a pandemia. Então aconteceu que a gente ficou 5 anos sem ir pro Brasil. E aí quando a gente foi, eu confesso, eu pensei assim, agora eu vou pro Brasil, vou comer toda aquela comida maravilhosa, porque vamos combinar, a carne aqui é sofrível, né? Pra quem vem do sul, a carne aqui tem os caras. E foi a primeira vez em 16 anos, faz 16 anos que eu moro aqui, que eu não fui numa churrascaria.
Exato. Eu vou chegar aí. Porque daí a gente foi. Eu falei. Não dá o microfone pro professor, gente. Eu disse que não era pra me Vai deixar. dar um professor? Eu não quis vir, vocês me obrigaram. Não, mas é sério. A gente depois de se... aí que queima a nossa vez, eu só pego e passo. Depois de 5 anos, a gente foi pro Brasil. Eu pensei, agora eu vou. Desculpe as crianças, eu vou ter orgasmos comendo. Eu vou comer aquele X. Eu vou no Cavanhas. Conhece o Cavanhas, né? Agora eu vou comer o Cavanhas, é um X que é do tamanho de uma calota de carro, assim, quase. Agora eu vou comer X. Ah, vocês não sabem o que é X. Como é que é X? Como é que é X por. É tipo um ouro. Como se fosse um ouro prensado. Isso. Meio quilo de carne ou de frango de pele. Então, assim, É do tamanho da calota de carro, assim. Não, mas hambúrguer não faz jus também a palavra. Mas enfim. Aí eu pensei, bom, agora, né, vou tirar o pé da lama, literalmente. E aí quando a gente chegou no Brasil, cara, tudo parecia muito menor. O X era desse tamanhozinho. Assim, francamente, a situação no Brasil piorou. Eu concordo plenamente em gênero, Sim. número e grau. Pobreza por tudo que é lado. Assim, prédios que a gente conhecia na nossa cidade, na nossa redondeza, assim, prédios abandonados, as ruas sujas, as crianças, foi muito engraçado. Um dos meus filhos disse que a gente estava passando em Canela, que é a cidade turística na Serra, no Rio Grande do Sul. Pai, por que as calçadas aqui são tudo tortas? Porque as calçadas são tudo desniveladas no Brasil, né? Aqui as calçadas são tudo nívelzinho. O meu filho perguntou, pai, por que tem tanto cachorro na rua? O Dos Douglas vira-lata? pergunta a mesma coisa, Né? Por que tem tanto cachorro na rua? Aí eu comecei a me dar conta que o choque cultural não é quando você sai do Brasil. O choque cultural é quando você volta. Que aí você vê a situação em que você estava. Sabe? Aí E era normal, né? Porque aquela era a sua realidade. E você não tem comparação, você não consegue comparar com nada. Daquilo, sabe? E aí quando você sai e vem pra cá, é que você literalmente expande a sua cabeça. Aí você aprende o que é multiculturalismo, por exemplo, de verdade. Aí você aprende respeito pelas outras pessoas. Aí você aprende, sei lá, tudo que faz o Canadá, afinal de contas. Então, eu brinco assim, eu fiquei 5 anos sem ir pro Brasil. Tô pronto pra ficar 10. Sem voltar pro Brasil. Eu fiquei 10 anos sem voltar ao Brasil. E aí você, Aline, como que foi a sua experiência, né, de chegar aqui nesse Canadá e pensar assim, gente, e agora? O que eu vou ser? Porque era tão difícil, a gente, na verdade, tinha muita oportunidade para filipinas e indianas aqui. Eu até falei com o Monique sobre isso. E assim, as outras culturas estavam bem para lá. E aí você se reinventou. Aí você foi lá e falou, vou fazer o quê? Na verdade, sorte de vocês que eu falo muito menos que o Átila. Então, nós chegamos no Canadá em 2018. Eu vim fazer um mestrado em Global Health naquela época. Eu fiz os 2 anos de mestrado. Depois que você começa o mestrado, você descobre que para o processo de revalidação, o mestrado não tem validade nenhuma. Se eu faria ele de novo, talvez sim, porque em termos de salário, sim, ele me ajudou a ter um salário melhor, porque hoje eu tenho mestrado, mas talvez eu não fizesse naquele momento o mestrado, talvez eu deixasse para depois e fizesse um outro curso. Só lembrando que o mestrado era a nossa estratégia de imigração. Era a nossa Certo, estratégia de imigração. Mas foi a estratégia de Monique. Exatamente. Foi a Mas na estratégia verdade, de assim, Monique. eu acho que é uma estratégia de imigração porque os próprios consultores de imigração, eles não têm um conhecimento profundo sobre a enfermagem, sobre as outras oportunidades de cursos que você pode fazer dentro da área de enfermagem e que talvez poderiam te ajudar no processo. Então, na época foi uma opção. Eu vim fazer um mestrado em 2018. Naquela época também o processo de enfermagem ele era muito diferente de revalidação.
As notas do IELTS eram muito maiores, mas em compensação para Healthcare Assistant era muito mais fácil. Eu não estava bem certa se eu ainda queria voltar para enfermagem ou não, eu ainda tinha essa dúvida em relação a voltar para enfermagem. Então, eu consegui outros empregos, como todo mundo dentro do Canadá, em entry level, trabalhei até como vendedora de loja, que eu brincava com eles que eu tinha experiência em vender serviços como enfermeira e tinha uma vasta experiência em reclamação de cliente. Quando ela fez a entrevista para esse emprego, depois se descobriu que a manager era brasileira, Sim. ela entrevistou ela em inglês. E aí ela perguntou se tinha experiência, ela disse, olha, eu tenho 2 crianças. Era uma loja de roupa de criança. Né? Então, aí eu comecei a olhar o processo era longo, o processo exigia muito em termos de IELTS, meu inglês não era bom naquela época, era um inglês bem básico, não era básico intermediário, mas assim, quando você está no Brasil, você acha que você sabe falar inglês. Quando chega aqui, que você começa a escutar os sotaques das outras nacionalidades, você percebe que você não entende o inglês que eles falam e que você também não fala um inglês realmente que seja entendível, exatamente. Você consegue se comunicar, mas com um inglês muito básico. E naquela época eu fiquei com medo de não preencher os pré-requisitos de inglês de enfermagem, então eu comecei a olhar para fazer o bacharelado de novo em enfermagem. Na época eles queriam me mandar para o Grade 12 de novo. Eles queriam me mandar para o Grade 12 porque eu não tinha um GPA no Canadá. Eu tinha um GPA do mestrado, mas eu não tinha um GPA do Grade 12. Naquela época os pré-requisitos para a enfermagem eram muito altos, eu fiquei com medo realmente do meu nível de inglês em relação ao que eles exigiam. Eu decidi que talvez eu não quisesse enfermagem, eu estava realmente na dúvida. Então, como eles queriam me mandar para o Grade 12 de novo, eu disse, não, se eu tiver que fazer o Grade 12 de novo, eu faço outra faculdade. Então, eu fiz faculdade de TI aqui no Canadá. Eu sou formada enfermeira no Brasil, sou formada na área de TI no Canadá. E quando eu estava finalizando o meu curso de TI, eu vi uma oferta de emprego onde eles precisavam de um técnico de simulação que tivesse um background na área de healthcare, na área de saúde, e que tivesse conhecimento de TI. Eu disse, opa, é para mim essa vaga, eu sei fazer isso. Isso eu sei fazer numa instituição de ensino do Canadá. Então eu apliquei para essa vaga. Eu trabalhei como técnica de simulação por 1 ano, porque para ser técnica de simulação na área da saúde não precisa ser enfermeira, não precisa ter o registro de enfermagem. Eu dava suporte para os cursos de bacharelado em enfermagem, especialização em enfermagem, todos os outros cursos da área da saúde que essa instituição oferece, então radiologia, medicina nuclear, especializações. E depois de 1 ano eu recebi uma oferta para trocar a minha posição para assistente de instrutor, assistant instructor, que é o que eu sou hoje nessa instituição. Então hoje, mesmo tentando fugir da área da enfermagem, eu acabei voltando para a área da enfermagem, dando suporte agora para os alunos do bacharelado em enfermagem. E quando eu comecei então como técnica de simulação, eu resolvi abrir o processo em 2023 para revalidar meu diploma. Foi um processo também bem demorado, cheio de pedras no caminho, mas como as meninas dizem, depois que tu entra no processo, vai até o fim. E eu já fiz os assessments, agora eu estou esperando a decisão do BCCNM para saber que cursos eu vou ter que fazer para dar continuidade no meu processo. Ela também foi minha aluna. E eu fui aluna da Kelly, maravilhoso o curso da Kelly. Ela foi muito boa, ela já chegou aqui com os cenários na ponta da língua e você tirou uma boa pontuação, né? Só está esperando eles. Exatamente. E eu acho que pelo fato de eu estar trabalhando com simulação, ter conhecimento dos manequins, ter conhecimento de como funciona aqui a parte de simulação com manequins, cenários para enfermagem, eu acho que isso ajudou bastante também a ficar mais confortável na hora da prova. Perfeito. Obrigada pelo depoimento. Vamos escutar a Andressa, também é minha aluna, já comprou o curso, essa aí já foi adiantada, já está estudando.
Fala um pouquinho de você. Mas o processo é longo. Bom, só falando um pouquinho, né, questões de imigração e validação, muita gente pergunta se precisa estar junto, se está separado, o que acontece primeiro. São coisas que podem acontecer juntas, são coisas que podem acontecer separadas. A princípio você quer sair do Brasil, você quer ser enfermeira em outro lugar, qual é a sua prioridade? Quando eu saí do Brasil, tipo, não foi ideia minha, né? Meu marido era policial no Brasil, e todo mundo sabe como é a situação, enfim. E ele pegou e falou assim, olha, vamos para um lugar um pouco mais seguro. Só que naquele momento eu tinha acabado de entrar no mestrado de enfermagem lá no Brasil. E eu falei para ele, olha, eu entrei, foi difícil entrar, por quê? Porque eu não conseguia passar na prova de inglês, que era eliminatória. E eu falei assim, bom, mas agora que eu entrei, eu vou sair só feito. Então vamos esperar 2 anos, vamos capitalizar, vamos juntar dinheiro e aí nós vamos. Eu entrei no avião sem entender a aeromoça, sem conseguir pedir um café tamanho a minha facilidade em aprender inglês. E aí cheguei aqui. Chegamos aqui com as 4 malas, né? Cada um com as suas 2, uma mochila. No aeroporto, descobrimos que uma das malas, sei lá, quebrou, jogaram, então a gente terminou assim, só nós 2 com malas quebradas, e aí a Delta, enfim, deu outra mala e tal, aquela coisa toda, você tinha 6 malas e 4 braços. Enfim, ele tinha um visto de estudante para fazer um pathway, para ir iniciar o college. Eu tinha visto de turista, porque aí ele ia iniciar o college, e aí que a gente podia aplicar para o meu work permit, né? Porque com o visto do pathway, para você vir estudar, para depois começar o seu college, você é visto de estudante de inglês. Estudante de inglês não tem visto de trabalho e não tem visto para cônjuge. Então a gente veio com a nossa economia e pronto. No meio do caminho, a escola que tinha nos vendido o valor do college por X, ele era 3X. E aí a gente olhou e falou assim, não vai dar, então vamos aplicar para um college privado. E aí, com college privado, chegou um momento em que eu não tinha o meu work permit. Porque no momento ali, a lei mudou e aí pararam de dar o visto. Só sei que era janeiro de 2018, eu não tinha o visto. E aí a gente resolveu cruzar a fronteira para fazer um flagpole. Nós fomos e voltamos. Quando nós voltamos, o rapaz da imigração falou assim, eu não disse que era para vocês aplicarem online, mas deixa eu ver o que vocês têm aqui de documento. Nesse momento em que a gente ficou aqui 6 meses como estudante, o que a gente fez para suprir o nosso gap de trabalho? E para fazer a nossa experiência canadense acontecer, para fazer as coisas acontecerem, trabalho voluntário. Ele foi fazer trabalho voluntário no VPD, eu fui fazer trabalho voluntário no Banco de Sangue, no Canadian Blonde Service. Nós fomos juntos fazendo trabalho voluntário no aquário. E foi assim, um momento de experiência único com a terra, com a comunidade, conhecer a cultura e tudo. E era o que a gente tinha de experiência canadense. E naquele momento, o oficial da imigração me deu um visto de turismo de 1 ano. Eu fiquei em 2018 sem poder trabalhar. O Luiz Fernando trabalhava em 3 empregos e estudava. E eu fui fazer trabalho voluntário. Eu fazia tipo um part-time, full-time, fazia trabalho. Eu não conseguia, não tinha Compass, né? Porque a gente ainda tinha dinheiro do Brasil e tal. E então eu saía da minha casa, que eu morava em downtown. Na época o aluguel não era caro. E eu atravessava a ponte da Smythe, pegava a Broadway, a Oca, eu sei que era assim, de 7 quilômetros por dia e voltava, chuva, sol, neve, para o meu trabalho voluntário. Por 1 ano. Em 2019, no início de 2019, consegui o meu visto de trabalho. Só que aí assim, o que eu sei fazer além de cuidar? Nada necessariamente. Então eu fui. Então eu falei assim, bom,
gente, o que eu sei de cuidar? E sabia muito bem cuidar de criança, porque era a minha especialidade no Brasil, apesar de ter passado por emergência, por muitas coisas, mas era o que eu sentia mais afinidade. Então eu fui ser nani, né? E, e aí eu lembro que aquele, assim, eu não consegui, tipo, meu Deus, como é que eu vou fazer a entrevista com o meu no inglês, né? Aí foi. Eu tenho a sorte de, tipo assim, a criança me escolheu. Ele tinha 15 meses e ele veio gatinhando assim e subiu no meu colo. E eu falei, olha só que bacana, é isso. E aí ali eu trabalhei com ele da 15 meses até ele ir pro kindergarten. No meio do caminho eu conheci uma outra família com uma outra criança com necessidades especiais. E aí eu fazia os dois, sabe? Ele tinha 2 anos e com ele eu fui para pré-escola, eu fui pro kindergarten com ele. E aí no meio do caminho eu falei, bom, eu preciso decidir o que eu vou fazer da minha vida, né? Porque de repente, aí foi quando mudou o sistema, né, da validação. Eu senti um pouquinho mais de suporte e um pouco mais confidente no inglês. E aí eu fui fazer a prova do CELBA, não consegui a nota. E aí, enfim, nesse meio do caminho teve também pandemia, a gente aplicou para PR, o que era para sair em 1 ano saiu em 2. Enfim, só que aí também tem outros suportes que o governo daqui dá. E que são outros caminhos. E que eu entrei num programa que chama HCAP, que é o Healthcare Assistant Program, que é um programa em que o governo, a prefeitura, tem no Fraser Health e tem no Vancouver Coastal Health. O governo, ele vai fazer uma entrevista de emprego contigo. Você vai entrar nesse programa como um empregador, mas não como um estudante. Você vai trabalhar os primeiros meses como support worker num long-term care, geralmente, ou na comunidade. O governo, a prefeitura, ele vai te pagar o seu salário. Quando você entrar no curso de Healthcare Assistant por 8 meses, de 7 a 8 meses, o governo ele paga o teu college, o material de estudo, o uniforme, né, o scrub que a gente usa no clinicals, e um salário para você. O salário para estudar. Então ele vai pagar tudo mais o seu salário, porque você é um support worker, você é um empregado do governo. Tem que ser PR. Depois disso, você precisa fazer o Return of Service, né? Então você tem 1 ano que você... Não que depois de 1 ano o teu contrato com a prefeitura vai acabar, mas você tem essa obrigação de em 1 ano você ter que cumprir horas com a prefeitura. E você vai continuar recebendo o seu salário, mas assim, trabalhando para o governo em troca do que ele pagou para vocês. Do que ele pagou pra gente, exatamente. Então, esse é o meu momento agora. Nisso, eu estou fazendo o Grade 12, porque eu não consegui atingir o suficiente no CELBA. E aí depois é só os próximos etapas. do Grade 12 que ela está fazendo, gente, se ela quiser fazer mestrado, ela não precisa fazer inglês. Se ela qualquer coisa na vida dela aqui no Canadá, ela nunca mais vai precisar, porque é como se fosse a minha filha que estudou aqui no grade, né, fez os grade 8, 9, 10, 11, 12, é a mesma coisa que ela está fazendo. Como então, se assim, fosse é uma o canadense. segundo grau, É. o high school. O high para school. adultos. Exato, é high school para adultos. E isso Exatamente. é de graça se você for PR. PR. Então, por isso que, assim, às vezes o meu processo, quanto tempo leva o seu processo? Vai levar um tempo, né? Pelas Porque cada minhas um tem a sua dificuldades, história. pelo processo, o meu PR, tipo, era para ser, sei lá, em 4, saiu em 6, o processo, tipo, eu fiquei sem trabalhar, fiquei sem estudar. Então, cada história é uma história, né? O importante é você saber para onde você quer. No meio do caminho, você pode, inclusive, mudar de ideia, né? Mas é importante saber que tem muitos caminhos. Vamos correr mais um pouquinho para a gente poder comer a feijoada. Você não quer falar? Você quer falar? Vou falar Fala. rapidinho, bem rapidinho. Tá. Gente, eu sou a Débora, segunda Débora. Débora. Eu cheguei no Canadá tem 7 meses. A minha intenção em nenhum momento foi fazer validação e nem morar aqui. Porém, eu agora estou pensando em validar meu diploma
E eu tô aqui me sentindo muito privilegiada de poder ouvir vocês antes de tomar uma decisão, de ouvir vários caminhos, não saber que o caminho que eu vou seguir talvez seja esse, talvez mude, talvez seja totalmente diferente, mas eu adorei o que você falou. A gente precisa saber o que a gente quer. Quando a gente sabe o que a gente quer, fica mais fácil. Você também disse isso pra mim agora há pouco. Então eu tô muito feliz de poder ouvir vocês hoje. Então eu tô aqui como curiosa. Mas olha, tivemos a Franciele, eu tenho que relembrá-la, porque ela deveria estar aqui hoje, mas ela já está trabalhando e hoje ela foi chamada, porque o Summer, né, Kelly, eles não param de perturbar a gente para ir trabalhar, você tem que saber falar não. Por favor, por favor. Então a Franciele, ela pagou para estar aqui hoje e ela estava aqui há 2 anos atrás. Eu falei que eu ia relembrar a história dela, uma história muito linda. Ela não tinha nada, não tinha inglês. Ela ficou aqui olhando a gente, os olhinhos dela brilhavam, sabe? Aquela coisa assim, ela não sabia. E hoje ela está lá no St. Paul's, trabalhando como enfermeira. E ela está na unidade de cardiologia intensiva em cardiologia. Então, assim, não é impossível. Cada um de vocês terão a sua história e vocês voltarão aqui e vão falar pra gente. Olha, foi assim, foi assim, foi assado. Eu também não passei no meu Selban 2 vezes, tá? Na época era 10 o listening, eu tirava 9. Até que eu desci a favela, porque eu desci o morro mesmo neles. Eu falei, olha, nem o canadense tira 10. Então vamos parar com isso aí? Deixa eu ir, deixa eu seguir. Mandei e-mail para eles falando, gente, eu tiro 9, eu não tiro 10, mas bota o canadense aqui e vê se ele consegue tirar 10. Para com isso, vocês não precisam de enfermeiro. Eu tô aqui. Me passaram, porque eu desci a favela, que eu sou dessas. Mas cada um de vocês terá aí o seu path, é só assim, não desistam, porque quando vocês chegarem lá, você já está trabalhando como Healthcare Aid, e é a melhor coisa que você está fazendo na sua vida, porque você vai aprender ali a cultura canadense, como que a enfermagem canadense trabalha. Muita base. Também. Porque tem hora que olha e fala assim, what the heck. Mas olha só, são quase 30 conto por hora. Vale a pena. E se você dobrar, isso dobra, né? Porque aqui as leis trabalhistas são muito boas. Então, assim, gente, é difícil, mas vai com a dificuldade mesmo, porque no Brasil também é difícil. É bem pior. Que você tem trabalhando como healthcare assistant muda a sua vida. Você aprende a ouvir, aprende a falar os termos, aprende como que são os rounds, aprende como que é passar o plantão. E não sei onde você trabalha, mas onde eu trabalho, eu sou obrigada a participar da passagem do plantão. Eu tenho que com falar, o médico e todo mundo. E eu tenho que falar o que eu acho. Aí me perguntaram, eu acho de quê, gente? Como assim? Eu tenho que achar. Tem que achar sim. Porque quando você, no Brasil, você não acha nada, você tá quieta. Mas aqui eu falei assim, o que eu tenho que falar? Tem que achar alguma coisa. Olha, a gente tem uma médica aqui no meio de nós, tá? Então cuidado. Cuidado com o que vocês vão falar aí. Cuidado que vocês vão falar aí. Mas assim, é uma diferença enorme aqui. O médico, ele espera você falar o que eu tenho que fazer. Aqui ele te inclui, né? Porque você está ali no front line, então ele não decide sozinho. Se você está ali, está assistindo o seu paciente, está examinando o seu paciente, tá, então, what is your recommendation? O que eu tenho que fazer? Isso é parte do SBAR que a gente aprende, né? Está fazendo mudar de ideia. O quanto a enfermagem, o enfermeiro é valorizado aqui, gente. Sim, é demais. totalmente diferente. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô na minha última semana de clínicas, né? E aí eu sou como estudante. Student nurse no BC Children's Hospital. E aí, de repente, eu fui fazer o round, que é passar de plantão, né? Passar de plantão pros médicos. E aí o médico falou assim pra mim, mas o que você acha disso? Eu falei assim pra ele, mas eu sou estudante. Eu falei assim, mas eu sou estudante. Sério, eu tenho que falar, não acho nada. Não acho nada, eu sou estudante. Aí o médico falou assim, o que eu vou fazer com esse paciente? Eu falei assim, mas eu sou estudante, gente. Aí eu falei pra ele,
faz isso, prescreve isso. Mas Ele, ela é estudante, tem 20 anos de experiência, cara. sim, mas eu falei Back assim, at caramba, home. mas eu sou estudante. Ele falou assim, mas o que eu vou fazer? Eu falei assim, então você prescreve isso. E ele, tá bom, então, vou prescrever aqui. Então a voz que você tem aqui é uma coisa assim de outro mundo. Mesmo como healthcare assistant, você tem voz. Sem contar que minha experiência, como a Kelly falou, foi de Nani. Quando eu era Nani, eu tinha voz. Eu falei assim, gente, mas alguém vai escutar Nani aqui? E os pais queriam saber de mim. Não, quem é, que tem uma faria com responsabilidade bebê? enorme. E eu falei assim, gente, mas como assim? Que mundo é esse? Não tô acostumada com essas coisas, É uma não. outra... É uma outra visão. E a gente vai agora escutar a nossa querida... Pode falar, não fique com vergonha. Você veio da Bahia, mulher. Olha, família linda, o marido, a mãe, olha que coisa linda, gente. Eles também vieram. É o marido dela. E eles, assim, vieram por minha causa. Eu sinto uma responsabilidade imensa. This beautiful family from Bahia. Husband, the girl, and they came because of me, amor. She was my student. Yes. Foi. Eu amo esse Foi sotaque, tese gente. de briga, É ele briga, falou né? agora, porque nosso plano era vir como estudante, como a gente veio, né? Mas no meio do caminho eu conheci a Kelly na internet. Aí eu, Caio, vem cá, Caio, chega aqui que eu tenho um negócio pra te falar. Ah, ele, o que foi? E aí a gente conheceu a Kelly, graças a Deus, hoje... Que o processo, como todo mundo já falou aqui, tem que ter muita paciência, né? Muita paciência, assim, com o tempo, lutando às vezes contra, mas vamos que vamos. Mas aí, graças a Deus, decidimos vir. Aqui eu já consegui... Estou como Nani, babysitter, como Devorinha. E agora eu consegui o Healthcare Assistance, né? Meu registro. Ainda não estou trabalhando na área. Mas o objetivo final é nurse, né? Já tentei 2 vezes Selba, ainda não consegui. Mas vamos que vamos. Desanimar não é o caminho. O Selba é chatinho, gente. Mas assim, uma hora você pega de jeito e É, vai. Aí eu não- depois que for, amiga, é igual um foguete. E o foguete não dá marcha ré. Como eu falei, todo mundo aqui já teve experiência ruim com Selba. E exame é uma coisa que não te define. É. Isso aí não quer dizer nada. E vocês estão aqui, vocês vão aprender. Desistir não é opção, É então isso vamos aí. que vamos. É assim que eu gosto. Fala, gata! É o meu segundo encontro, né, gente? É. Eu vim primeiro. E eu vim como estudante. E um dia, fazendo nada no Instagram, eu conheci Kelly, entrei em contato com ela, implorei ajuda e falei, mulher, você sabe de algum emprego, alguma coisa? O que eu faço? Eu quero voltar para a área. E Kelly foi maravilhosa. Ela continua sendo maravilhosa, ela me escuta. Ela me treinou, assim, muito bem para fazer o SLA e o CBA, porque eu tô fazendo pro processo de healthcare. Então ela e Deborinha, assim, me pegaram ali naquele laboratório delas e, gente, foi uma missa. E aí eu consegui uma nota. Puxada, a gente nós somos ruins Consegui mesmo, nós nota, somos assim, carrascas. muito boa, foi excelente. Aninha sabe Foi disso. 2 cursos. Foram 2 cursos. Então agora, ontem saiu o meu registro. Amém, Senhor. Ai, que bom! Depois de um mês na luta, que o Douglas College, perdão, corta parte do nome, mas um sério problema com o feedback com os alunos, então foi uma luta mesmo, consegui. E agora eu vou começar uma outra etapa, né, de ir atrás do emprego de healthcare. Bate no privado, bate na porta de clínica privada. Eu vou ir com todo mundo. E, claro, eu fiz Selba, né, eu e Lari, a gente fez praticamente juntas. Infelizmente, por pouco não deu. Então, volta a estudar, faz de novo, porque é uma questão que não tem opção. É sim. Isso. Eu sinto saudade da minha área, não quero voltar ao Brasil. Tenho uma boa experiência no Brasil também. Então, acho que não tem opção, é isso aí. Quanto é o que tempo eu quero, aqui você tá? Quanto tempo 3. você tá? 3 aninhos, Perfeito. Então, assim, é uma fase, é difícil a gente chegar, é difícil passar esse Selban aí, mas a gente dá conta. E Kelly me escuta muito.
Kelly, não deu certo, eu não sei, não desiste, não desiste. Eu falei, continua. gente, eu ganhei a opção de cabelo branco, porque vocês não podem ganhar também. Não, aqui já começou e eu falei, obrigado, Canadá. Que eu não tinha, obrigado, Canadá. Mas é isso, todo mundo. Deixa assim, tá tudo certo, porque no Brasil ia ser só incômodo e gastrite, aqui vai ter dinheiro também, remuneração boa. Então tá excelente. E cada um no seu tempo, no seu processo aí. Certo. E obrigada, meninas, porque eu tirei um notão no CBA e no SLA, que a ajuda de vocês foi maravilhosa. E eu saí da... Obrigada. E eu saí da minha prova, foi muito engraçado, porque eu saí muito rindo, muito confiante. E a orientadora olhou pra mim e falou, nossa, Samantha, você tá tão confiante. Eu falei, sim, eu fui muito bem treinada, obrigada. Ai, que bom. Isso é ótimo. Você quer falar, Michele? Jesus. Eu pulei, perdão. Não, deixa eu... Então vai, Kelly, vai. Então, eu sou Michele, sou de Brasília. Eu também estava aqui no primeiro encontro com a Kelly, com você. E tava assim, bem... Ela fala alto, desculpa. Fala. E aí eu tava super, Você assim... tava no primeiro encontro? Tava. Meu Deus! Do lado da Franciele. E ela não bebe, Você tá bem, hein? Você tá bem, ela não bebe. Estamos bem, eu também tô assim. E aí, eu tava bem desanimada no dia, porque eu vim também com aquele inglês, viu? Aí fiz uma prova do Selban e não deu certo, daí fiz segunda e eu já tava assim. Graças a Deus, passei da fase do inglês. Tô fazendo um projeto, o mesmo programa do governo, do Healthcare Assistant. Tô tendo tempo de me dedicar, acredito que tem melhorado o meu inglês com isso. Não sou a mais falante aqui, tá bem longe disso acontecer. Eu tenho que dar bem aquela melhorada, mas estou indo devagarzinho. Vou fazer meu CBA, já marquei a data, vai ser em setembro, e estou esperando data pro SLA, para a Kelly poder me ajudar. E ela é minha aluna também, gente. Ela já tá inscrita, Exato. igual a Andressa. Exatamente. Caraca, bota pra E agora é só esperar a data do SLA para as meninas me ajudarem para eu poder sair da prova confiante também, tá? Que agora tá anotada aqui. Olha, tem aluna minha que falaram assim, que via gente até desmaiando na hora da prova, porque não sabia o que ia acontecer, né? O nervoso é muito grande. Eu acho que a preparação é muito grande. O que eu não tive quando eu cheguei nessas terras geladas aqui, é o que eu tento fazer por vocês, né, Débora? É o que a gente tenta fazer. Débora, ela deu uma parada comigo porque ela tá fazendo, né, o processo dela, ela trabalha 4 days in a row, e assim, é difícil para ela, mas o projeto é que a gente volte com mais, porque aí eu preciso realmente de ajuda. E é isso aí, gente, é a gente se ajudar, né, Kelly? Gente, olha, quando eu cheguei aqui, já são quase 9 anos, né, que eu vim aqui. Mas quando eu cheguei, eu pensava que era impossível validar o meu diploma por conta de todas as dificuldades que vocês já mencionaram aqui. O Selban também era uma questão, era 10 na época. Muito obrigada se você abriu essa porta para baixar para o 9, que já deu uma força. Eu também não passei de primeira no Selban, eu passei na segunda vez. E com muito estudo, sempre fiz também trabalho voluntário, trabalhei em outras coisas, em padaria, em restaurante, tudo que vocês possam imaginar, na intenção de alcançar o inglês um pouquinho, porque também cheguei aqui com o inglês básico do básico. E ainda não tá aquelas coisas, gente, ainda passa uns nervosos nessas passagens de plantão aí, que o médico chega pra mim, e aí o que a gente vai fazer com esse paciente? Eu quase morro do coração toda vez. Espera, Beck, só um pouquinho. Porque são processos muito diferentes que a gente tem aqui. São também, como a gente fala, são processos muito diferentes. O enfermeiro tem muita voz, muita autonomia para decidir as coisas, e é aquela coisa, você tem autonomia, é muito bom, mas a responsabilidade também é muito grande. Então, quando você se sente pronto para essa etapa e pronto para assumir essa posição, é muito bom, porque o sentimento é imenso, assim, gratificante, você se sentir ouvido, saber que seu paciente está respondendo pelo
plano de cuidados que você prescreveu para ele, junto com o médico, todo mundo. Isso é muito legal. E eu fiz o processo com a ajuda da Kelly também, ela me salvou, porque eu também estava no processo de fazer meu SLA, meu SBA, meu CBA. A Kelly me pegou pela mão, vim aqui, fiz treinamento no laboratório dela, literalmente step by step, para poder ir para essa prova tranquila, e fez toda a diferença, porque o nervoso é enorme, e a gente vê outras pessoas ali também passando mal para fazer a prova, você começa a se contagiar de ansiedade também. Mas eu peguei a minha licença agora, em novembro do ano passado, fiz o meu TPI, eu fui direto pro TPI. Ela foi direto, assim, ela não pegou nenhum curso, ela foi direto. O que me assustou também, dinheiro. porque sinceramente eu sentia que eu precisava um pouquinho Até de porque você não farmacologia. trabalhava na área de saúde, né? Você trabalhava com Eu trabalhava em administrativo, né? auditoria, minha área no Brasil, minha última etapa de trabalho lá foi em auditoria, contas médicas. Antes disso eu era da atenção primária, né? PSF, saúde pública. Então já fazia um tempo que eu não estava na assistência, né? Lia muita coisa do que acontecia, porque na auditoria a gente lê tudo, mas não tinha muito mais da prática, né? Então foi muito importante para mim fazer um pouquinho desse presencial com a Kelly. Comecei a trabalhar em fevereiro desse ano, agora já são 6 meses que eu trabalho em long term care. E como Tá é que é sendo seu telefone? ótimo. Não para de tocar, né? Hã? Não para de tocar seu telefone. Não para, pra gente. Eu tô trabalhar, vindo pra cá, o gente. pessoal já tava me ligando, então, você não pode vir mais cedo que eu tenho plantão hoje à noite. Ai, tadinha. Já queriam que eu fosse agora à tarde. Falei, vocês me esqueçam, porque eu estou em A Vancouver. Kelly, ela não vou. manda mensagem pra mim, assim, desesperada. Gente, na minha Eu não folga, são 4 dias de folga. Eles não param de me chamar. Eu falei, aprende a falar não, porque eu fiquei doente, porque eu não sabia falar não. Eu vou E falar quando pra você vai no dia de vocês. folga, é dobrado. Essa é o maior problema. Porque você falou, é só folga, né? Você pensa, não vou trabalhar na minha folga. Só que, gente, tem folga que pagam 3 vezes. 3 vezes. Aí você fica viciado. Aí tem dia que você tá tão cansado, você fala, não vou, porque tô morta. Aí você vê lá, 3 vezes, você... Não vou. Quando você vê, você tá lá. Mas não pode, gente. Só trabalho na meus 3 folga tornadinhos agora. aqui. Mas eu vou reduzir minha jornada porque eu tenho aqui, ó, a prioridade são os pequenininhos ainda. E eu, inclusive, agora faço plantão de 8 horas por conta disso também. O de 12 estava bem insano. Mas, gente, eu desejo todo sucesso para vocês. Não desistam, vale a pena. Quando vocês conseguirem a licença, vocês vão olhar para o paycheck e vão falar assim, ô glória, finalmente. Eu não me esqueço Bom da demais. Kelly, quando a gente treinou a Kelly, é a mesma coisa A eu Kelly. falo pra você, Ana. Aninha. Lembra que eu falei pra você? Escreve os bilhetinhos do safety check, põe no micro-ondas, põe na geladeira, quando você tá fazendo uma A madeira. Kelly, ela na não sabia geladeira. escutar o coração, o lungs. Ela não sabia, porque ela trabalhava com auditoria. Tadinha. Que é que lembra, né? Ai, a gente tá sendo um pouquinho tough com ela, Quando mas... estiver fazendo uma madeira das crianças, põe É. tudo no micro-ondas, põe na geladeira. Esse aqui foi o que mais treinou comigo. Ele fala inglês já melhor que, né? É. Nossa, que nasceu aqui. É. Então eram meus pacientes, gente. Pratiquei muito com meus filhos. Ótimo, ótimo. É isso aí. E um TPA de glória, né? Um TPA, assim. TPA de a bicha glória. voou, ela não foi pra faculdade, não. Ela foi direto pro hospital. E depois me matei pra correr atrás, porque daí fui cair de cara no trabalho, precisando dominar muitas coisas. É verdade. E aí Por eu me isso vi que é bom assim, ser meu Deus. healthcare aid. Por isso Ser que é bom ser healthcare healthcare aid. Eu não ajuda. tive essa etapa. Porque Então, mesmo que você não faça o que enfermeiro faz, mas você tá ali, ó. vendo? ó. Você tá Ah. vendo? Você escuta. você escuta. E eles sabem, aí você fala, eu sou enfermeira, back home, sei que eles, aí eles te dão uma outra atenção, aí você já começa, sabe? Por mais que você não abra sua boca, não fale sobre alguma coisa, eles perguntam, mas você trabalha em que hospital? é. Não trabalho em nenhum hospital. Porque eles Mas você sentem. é meu primeiro emprego. Ele, não é possível. É, meu você primeiro emprego. Eu conhe- não trabalho em você nenhum sabe. hospital. Aí, mas eu sei, eu sou do Brasil. E o que você fazia? Não fazia nada, eu era babá. Aí veio uma enfermeira, mas você era babá, mas você é tão ágil. Você é tão assim, não precisa mandar você fazer nada, você olha e já sabe o que tem que fazer. Eu era babá. A gente não Eles precisa sabem. abrir a boca, eles sabem que você não precisa mandar e você já vai fazendo as coisas. É muito Faz fácil. diferença. Faz Até diferença. para você fazer dimensionamento de pessoal também, que é uma responsabilidade, né? No Brasil também, mas aqui maior ainda, você tem que dominar todos os setores, saber
o que você vai encaminhar para cada um, para você não comer bola também, né? Eu penei muito nessa parte. Tá sendo um aprendizado gigante Só para que eu mim vou te falar uma fazer o coisa. dimensionamento. Agora você vai pro Fraser Health. Você vai pra Healthcare Authority. Então é diferente, tá, gente? Porque lá, o enfermeiro administrativo é enfermeiro administrativo. O enfermeiro que é hands-on, que cuida de paciente, é enfermeiro que cuida de paciente. Então agora você vai ver uma outra realidade, assim, você vai ter só a sua responsabilidade Acho que é por lá. isso. Eu comecei, tem 20 dias que eu tô no Fraser Health. Eu acabei de começar, eu troquei, eu tava no private e aí como a Kelly disse, é bem diferente. Mas é melhor, gente. É melhor, é mais suporte. Se puderem, suporte. foquem em entrar no Health Authority, que é sempre melhor. E vocês têm que ter, porque vocês vão receber o dinheiro, né, de volta, se vocês forem trabalhar para o governo. E vocês vão trabalhar porque tem muita vaga. Você quer falar, carioca conterrâneo? Como é que você está fazendo aqui? Meu nome é Wagner Pinto e eu estou muito contagiado com a energia de todos aqui. Cada história é diferenciada. E eu me sinto assim muito acolhido pelos brasileiros aqui nesse momento, porque são histórias fantásticas. Não é não, cara? Fantástica, a energia tá lá em cima. Que Eu tô bom. me contendo aqui porque Você é dá vontade de fantástico. ser enfermeiro A também. ordem. Não, eu sou, na verdade, sou formado em tecnólogo e radioterapia. Então, mas de tanto ouvir a gente, essa vontade de fazer enfermagem. Pois é, né? Pô, Conforme mas o colega essa área é falou ali, né? ótima aqui. Não é? Pra mim, eu acredito muito no 3T, né? Tudo o tempo todo. Então, um dia sim, outro também, outro vai isso aí. embora. Mas assim, eu vejo aqui que a palavra de ordem aqui é não desistir, gente. É isso aí. Não desistir, segura uma na mão da outra e vai, porque apoio tem, gente tem do lado. E se não for na força, vai no joelho. Vai. Adoro! Pra quem entende, sabe, né? Obrigado pela oportunidade aí. Adorei! Vai no joelho, Kelly. Meu nome é Monique, eu sou a esposa do Wagner, né? Nós chegamos aqui há 7 meses. Eu já conhecia o Canadá, a gente já tinha estado aqui há 9 ou 10 anos atrás em Vancouver para fazer um intercâmbio na época, e a gente adorou Vancouver. E em Toronto também, porque meu irmão mora em Toronto, já é cidadão lá. E a gente já tinha essa vontade de vir para o Canadá. Só que como eu tenho 2 profissões no Brasil, regulamentadas aqui, né? Eu fiz a primeira faculdade de enfermagem e depois eu fiz medicina. A gente ficou um pouquinho enrolando, assim, de vir, porque a vida no Brasil estava estável, mas a qualidade não era o que a gente gostaria, né? Nós somos do Rio de Janeiro também, e muita violência, né? Medo, às vezes, de sair de casa. A gente tem uma filha pequena, ela chegou aqui com 7, fez 8 tem alguns dias, e a gente, quando pensou em vir, alguns anos atrás, ela era pequena e a gente sabia daquela dificuldade de vir com criança pequena, conseguir daycare, aquela coisa toda, então a gente foi enrolando. E aí, uns 2 anos para cá, a gente decidiu vir. Eu conheci a Kelly também na internet, decidimos por vir, né, para British Columbia por causa do processo de enfermagem daqui, que estava mais facilitado do que ir para outra província, ou do que ir até para Toronto, né, para ficar próximo do meu irmão. A gente decidiu vir para cá e a gente gostou mais de Vancouver também. Quem é carioca, Vancouver? A gente gosta daqui. E aí o meu inglês também não era 100%, então eu decidi vir como estudante. E aí, vindo como estudante, eu ia melhorar o inglês, começar a trabalhar as 20, 24 horas que a gente pode por semana, e com o tempo fazendo a revalidação do processo de enfermagem, né? E aí aqui no grupo de enfermeiros eu vim fazendo um mestrado na UCW, um mestrado em business, totalmente fora da área da saúde, mas era a forma de chegar aqui. A forma de chegar aqui, isso. Era a forma de chegar aqui. Eu até achei que seria interessante depois para a área da saúde, mas fazendo o mestrado
totalmente fora da minha área. Eu tô há mais de 20 anos na área da saúde. Ela é médica, gente. Ela tem a faculdade de enfermagem e medicina. Só que nos últimos 11 anos Isso, trabalhava como médica, como né? médica, como médica de família. Médica de família. Especialização também em medicina de família. E aí eu vi que a área de business não era para mim. Então eu soube nesse grupo que tinha a Langara, essa pós-graduação lá na Langara só para enfermeiros formados, né, internacionalmente. E aí eu resolvi aplicar, porque já que eu vim como estudante, né, já que eu tenho que ficar como estudante até a gente conseguir o PR, eu resolvi que iria estudar na área da saúde. Foi um processo assim mais complicadinho para entrar, porque eu acho interessante até a gente falar que a Langara, ela é uma exceção aqui em British Columbia, é a única que dá, porque é um college, né? Mas é a única que dá o Open Work Permit para o cônjuge. Então é um processo concorrido, né? Acredito eu. E aí eu consegui ser aprovada lá para entrar, consegui a mudança do visto também, apliquei agora há pouco tempo, até achei que ia demorar, mas saiu bem rápido. Falo que sou muito abençoada por Deus, por esse processo ter andado assim bem rápido. Eu já tô com um novo visto, porque quando a gente muda, né, de instituição, como eu vim com study permit para uma instituição, é só para aquela instituição. E quando a gente muda para outra, você tem que mudar o visto. E aí esse processo de mudança de visto às vezes é demorado, mas o meu foi rápido, bem rápido. E aí eu já estou com um novo visto em mãos e vou começar na Langara agora no início de setembro. Essa é sortuda, cara. Foi a única aqui entre nós que conseguiu. Parabéns, merecido. Obrigada. E como eu obrigada. falei, cada um tem a sua. E aí esse processo, eu estudando na Langara, eu achei ótimo, porque eu não vou precisar passar por esse processo que a maioria das pessoas aqui estão passando, que vão ter que fazer o CELBAN, o CBA, o SLA. Eu já, terminando a Langara, a gente já sai com a licença temporária, eu só preciso passar no NCLEX, que eu já estou estudando para o NCLEX também, e aí depois a gente consegue a licença definitiva. Então eu achei... É a prova mais fácil que tem. O NCLEX, né? Segundo a Kelly. É fácil, porque ela estava bem treinada. Não, Kelly, você passou também. Você também passou de primeira. É a prova mais fácil que tem. Você estudou 3 meses ali, você consegue. É uma prova, eu comecei a estudar tem pouco tempo, mas eu já vi que é uma prova de safety, né? Uma prova de segurança. É exatamente isso. Você Priorities and safety. Isso. Você tem que saber sobre a segurança do paciente. Você não precisa, você tem que ter um conhecimento todo da área da saúde, é lógico, mas você tem que dar prioridade a isso, à segurança do paciente. E aí, eu já percebi que é uma prova que você tem que estudar especificamente para aquilo ali, para o tipo de questão, né? Porque é um hospital do NCLEX, que você não vai ver na sua realidade, são os procedimentos do NCLEX, você não vai ver na sua vida normal, mas se você entender como fazer prova, é igual a IELTS. Se você saber como fazer a prova, você consegue passar de primeira. Eu fiz o IELTS, né, lá no Brasil, eu não fiz o CELBAN, mas o IELTS é chatinho? É mais chatinho, E o acadêmico também, você é mais faz puxadão. Você tem que saber sobre outras áreas sem ser área da saúde, então o melhor, se puder escolher, é o CELBAN. O CELBAN também acho, que te ajuda pra vida, né? Pra tudo. Muito bem, obrigada, gente. Eu tô já doida pra comer feijoada. Vamos lá, Aninha! Meu nome é Aninha Ana. Eu vim pra cá vai fazer 3 anos. E aí eu vim pra cá pra fazer o college, né? De PGWP, eu fiz o College Healthcare Assistant e Management. Só que ele não te dá também a possibilidade de ter a licença. É só os 2 anos de college e eu fiz mais pelo visto. Porque no Brasil eu sou enfermeira, eu trabalhei na área da oncologia por uns 3 anos, mais ou menos.
E aí eu falei, não, tô cansada daqui. Eu sou de Minas, Belo Horizonte. E aí o salário nunca aumentava, eu ficava tentando subir de cargo e sempre uma competição. E eu estava muito tempo na clínica e eu queria subir, não conseguia, eu fiquei muito frustrada e eu falei, não, eu quero mudar de vida. E eu vim pra cá com esse intuito, porque também eu já vim pra cá em 2014, eu fiz um intercâmbio. Aqui não sei se vocês conhecem um VGC Language School, eu fiz um inglês. E aí eu já tinha uma noção assim do inglês, mas nunca foi 100%, porque a gente não tem isso, né, em casa. Aí eu não treinava, mas eu tinha uma noção, mas aí eu tentei, fiz o Pathway e vim pra cá pro college, fazer 2 anos. E nesses 2 anos eu nem sabia muito do processo, pra falar a verdade, do nurse, porque eu tava tão focada só em trabalhar, ganhar dinheiro, tipo, pra me sobreviver. E aí eu trabalhei como caregiver e trabalhar na folga. E também eu fiz overnight 2 vezes seguidas. Assim, loucura. Só pra, tipo, ter um dinheirinho pra você tentar sobreviver, que eu vim sozinha na época. E aí, hoje em dia eu tenho meu marido, mas assim, na época pra mim foi muito difícil vim sozinha. É muito difícil. E aí, trabalhei. E aí, nesse meio tempo, eu não pensava no processo de enfermagem. Depois que eu acho que eu fiquei sabendo do grupo de enfermeiras, que aí eu foquei só no college, terminar a escola e trabalhar muito. E depois eu vi que o pessoal estava falando do processo, corri atrás da Kelly também. Mas tem pouco tempo que eu tô nesse processo. Porque aí, na verdade, comecei ano passado, eu fiz 3 vezes o CELBA, na terceira que eu passei. Aí, viu, gente? Ninguém é sozinha nessa não, gente. 3 vezes, Só a Kelly que passou de primeira. Mas assim, eu nem passei, eu passei com 8 ainda no listening. Mas eles passaram. Eles me passaram por causa do college, que eu mandei os 2 anos de diploma. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu tenho 2 anos de college aqui. Eu corri atrás, eu falei assim, não, eu fiquei sabendo que algumas pessoas já tinham conseguido, né? Falei, não, eu vou tentar. Aí acabou que eles deixou assim, né? Acho que eles aumentaram 1 ponto. Se chegar a 8, consegue. Com quem tem college, vai. E aí eu passei tudo 8. Aí eles passaram. Tudo 8. Right, eu nem fui tão bem, eu tirei 7. É a nota. É 7, né? Eles não aumentam, acho, parece. Todo mundo tira 7, é isso aí mesmo. Aí depois que eu passei no CELBA, que eu comecei a ficar, a coisa começou a andar pra mim. Porque o S também, esse processo de documentação, tudo demorou demais também. Eu já tava quase desistindo, eu falei, não é possível. Aí, agora eu fiz meu CBA em agosto, 5 de agosto. Eu ia fazer meu LSLA, dia 16, eu falei, não, acho que eu tenho que treinar mais. Estudar mais um pouquinho, a gente deu uma puxada, Aí eu né? tenho ajuda, eu sou aluna das duas, porque a Débora e a Kelly que Porque são... Débora mora em downtown, ela tem mais tempo. E elas me ajudam muito. Mas assim, eu gosto de falar que eu tenho duas... Ela trabalha na folga e ela consegue... Trabalho na folga. Mas assim, eu tô tendo uma ajuda extra, porque... Tem cada um, gente, tem um jeito. Tem um gente que jeito. pega mais rápido, tem gente que precisa de mais. Tem gente E que é precisa de mais normal. ajuda, tem gente que precisa de mais porque incentivo. os cenários Cada parecem tem um level diferente. É. Precisa respeitar. Eu acho que como eu sou às vezes um pouco mais tímida, não sei, eu tenho que falar mais alto, eu fico com medo de chegar lá e, tipo, Eu falei pra travar. ela, tem que brilhar ali, você tem que ser uma atora. Monique, você vai fazer opção de lab lá no Langara, tá? Então é hora de você brilhar, você abre a boca e fala. E não tem que ter medo, porque é ali Chegar que com você ganha sangue sua no olho, nota. né? Tipo assim, Porque com você não raiva. faz CBA SLA, mas você vai fazer no Langara. E muito. Então, tem. Exatamente. Não tem que ter vergonha não, Ana. Mas assim, como meus colegas do college estavam nesse processo, eu sabia por alto, mas sabe quando você não consegue fazer 3 coisas ao mesmo tempo? Eu falei, porque muita gente do meu college pegou licença antes. E eu fiquei me culpando. Nossa, eu tinha que ter pegado antes também, né, e tal. Mas cada um, igual todo mundo falou,
não desista, cada um tem seu tempo e seu processo. E segue a vida, tentar o processo até o melhor, atingir o melhor, né? Tudo bem, pessoal? Eu sou a Dani, sou gaúcha, moro aqui desde 2009. Nossa jornada começou em 2003, quando meu marido veio para cá e fez um voluntário onde eram 8 brasileiros e 8 canadenses. Eles ficaram 3 meses no sul, lá no Brasil, vieram 3 meses para cá. Nós casamos em 2008 e viemos para cá passar um mês. Eu me apaixonei na época, eu já trabalhava em 2 hospitais lá em Porto Alegre e trabalhava na área de UTI NEL, que é a minha paixão. E eu sempre fui muito racional quando eu estava aqui eu falei assim, nossa, esse lugar é incrível, eu quero pedir demissão agora e ficar aqui, porque a gente ficou na época numa homestay durante esse um mês e o pessoal falou assim, o mercado é muito bom para enfermagem, vocês têm que vir para cá, tem que vir para cá. Voltamos para o Brasil, juntamos um dinheirinho e daí voltamos para cá 30 de julho de 2009, um pouquinho antes de vocês. E vim com todos os papéis da universidade, tudo selado. Bati quando o College de Nurses era na Arbutus aqui para revalidar o meu diploma. Só que as coisas não eram como o pessoal que mora aqui, pessoal que é canadense, pinta para ti, né? Então vim, na época não consegui revalidar nada, teria que ir para a faculdade de novo. Como eu vim com visto de estudo e trabalho na época, os únicos cursos que eram disponíveis para se fazer eram cursos administrativos. Você não podia fazer nenhum curso nem de healthcare, like assistant, nada. Você podia, porque eu procurei aqueles sport shows, VCC, fui naqueles colleges todos para tentar fazer curso de saúde, não consegui fazer. Então acabei, não diferente da Ana, fiz um curso de Business Management and Project Management. Trabalhei 9 anos na Hospitality, demorei uns 7 anos para sair o meu PR. Daí, quando o PR saí, fizemos pelo processo de sponsorship através de employer. Daí, quando saiu, decidimos, ok, hora de ter família, vamos... Porque a gente saiu do Rio Grande do Sul, era bom, a gente estava estável, tanto eu quanto meu marido, nos nossos trabalhos, mas é aquela coisa. Quando você quer ter família, você pensa assim, se você tem que arrisca agora para o futuro dos filhos, né? Porque a gente já cresceu ali, está acostumado com aquela rotina, mas para quem está vindo, tu quer prover uma coisa, um lugar melhor para se crescer. E não me arrependo de nenhuma maneira, sabe? Depois que eu tive filho, decidi sair da Hospitality, trabalho com Disability Management, faz 7 anos que eu trabalho com Disability Management, trabalho a lot com long-term e short-term disability, leio um monte de medical chart notes, trabalho com rehabilitation side by side, como occupational therapist, counseling, mas é muito bom, assim, funciona para mim nessa questão de que eu trabalho fully remote, eu trabalho de casa, mas é um trabalho muito pesado, no sentido que você sempre pega o seu cliente na pior situação da vida deles, entende? E depois que você começa a desenvolver experiência nessa área de trabalho, você acaba sempre sendo sobrecarregada com a maioria de mental health files. E é uma coisa que não adianta, você acaba absorvendo. E o meu marido me implora para eu sair dessa área, porque ele diz que acaba consumindo, sabe? Bastante. Bom, daí teve uma pessoa que era para vir, tá chegando daqui a pouco, que é a Patrícia. A gente se conhece desde que ela chegou, se conhecemos aqui 12 anos atrás. A gente tem uma amiga em comum. E assim, durante esse percurso meu marido foi parado no aeroporto, não deixaram entrar, a gente considerou voltar para o Brasil, mas sempre aparecem aqueles anjos na tua vida. Deus coloca pessoas no seu lugar e que cruzam o teu caminho e as coisas se abrem para você e te dá outras opções. Patrícia, essa amiga minha que é, não sei se ela ainda vai vir, porque ela tem que trabalhar no Children's agora de noite também. Ela... Isso. Ela estava essa noite, daí ela disse para mim que ia vir, mas não sei, ela me mandou voice message, eu não escutei. Então, a gente tem uma amiga em comum, a gente se encontrou no aniversário do filhinho dessa nossa amiga em dezembro, ano passado, e ela falou assim, Dani, você não acredita, depois de 12 anos, revalidei o diploma, estou terminando o Guinea Program, para quem não conhece o Guinea, é um curso que tem disponível, eu sei que tem na KPU, e tem, eu acredito, no Douglas College para quem é internationally educated como nurse. E ela falou para mim, dá uma olhada,
faz, você vai gostar, sabe? E ela começou a falar e meus olhos começaram a brilhar e meu marido falou, ih, já vendeu, já foi. Foi muito engraçado. Eu estava indo para o Brasil em fevereiro, porque minha mãe estava doente e eu ia cuidar um pouquinho dela lá. A gente saiu dali, acho que naquela semana eu comecei a pesquisar, me inscrevi para fazer o Nurse Ready, que era um dos pré-requisitos que precisava para o curso, já que eu estava muito tempo fora da área. Fiz o Nurse Ready em abril, maio, tirei 3 semanas no meu trabalho. Fiz, eles são 5 semanas, mas 2 semanas você faz como pode, 3 semanas são de aula mesmo. Fiz ele, terminei ele na sexta, fiz o IELTS, porque eles não aceitavam o CELBAN para o Guinea, então fiz o IELTS no domingo. Estava na waitlist para setembro agora para o Guinea, começa o Guinea agora em janeiro. Então, se Deus quiser, no próximo encontro, talvez eu esteja dividindo aqui com vocês, trabalhando. E aí você passa a sua experiência do Guinea. Porque eu pra preciso gente. ouvir alguém assim brasileiro, porque as outras pessoas falam que o Guinea é muito bom. Eu falei assim, cara, o que é muito bom? Então eu preciso ouvir as Eu acho que é muito bom, sabe? Porque ela tá um tempão sem trabalhar como enfermeira, como você, né, Monique? Então, ir para a escola e estudar vale muito a pena. né? Gente, pegar curso, eu também voltei para a faculdade. Eu fui para o Thompson River University, right, baby? He was the one that helped me to correct my assignments because my English was not that great at that moment. It's still not that good, but he was my assistant. Então, assim, vale a pena estudar. Pensa que não é punishment e para voltar. Cara, é dar uns passos, eu não falo back, é ahead. Porque estudar é muito bom, porque você vai cuidar do seu paciente com autoridade, como eu posso dizer, com confidence. Exatamente, com confidence. Porque é muito diferente da realidade do Brasil. Então aqui, como todo mundo já falou aqui, é muita autonomia, é de você olhar o blood work, é de você olhar um exame de imagem e falar, sim, esse paciente vai tratar hoje ou não, esse paciente não pode tratar hoje, então não é a realidade do Brasil. Então estudar nunca é demais, como a gente está vendo aí muita gente fazendo isso. Então vamos para a feijoada, meu povo, vamos comer, let's go to